O milionário barbeiro chora ao descobrir que o menino negro tem um segredo na barbearia. A barbearia de Miguel era o coração pulsante da pequena cidade de São Brás. Seus cabelos impecáveis e seu estilo ousado atraíam clientes de todos os cantos. Todos queriam uma fatia da fama do barbeiro. Miguel tinha o toque mágico. Um simples corte de cabelo se transformava em performance. Cada movimento preciso era acompanhado de sorrisos e piadas que encantavam todos. Mas há algo que poucos conheciam sobre o barbeiro milionário. Sua vida oculta, marcada por segredos dolorosos. Um dia, Lucas, um garoto negro de apenas 13 anos, entrou na barbearia. Com uma postura tímida e olhar distante, ele se sentou na cadeira de Miguel. Os clientes ao redor pararam, curiosos, observando o momento. Miguel sentiu um nó na garganta ao perceber a fragilidade do garoto. Ele parecia tão pequeno e perdido. Em vez de apressá-lo, Miguel sorriu calorosamente, oferecendo mais do que um corte. Está tudo bem. Enquanto cortava os cabelos do menino, Miguel se lembrava de sua própria infância difícil, um eco do passado que nunca o abandonara. Ele acreditava que cada corte era uma oportunidade de mudar a vida de alguém, mesmo que por um breve instante. Lucas precisava de mais do que um cabelo estiloso. Ele precisava de alguém que se importasse. Mas conforme os dias se passavam, algo começou a mudar. Lucas se tornava um frequentador regular, e Miguel o acolhia como um filho. Porém, também se tornava claro que havia algo mais naquela timidez. O jeito como Lucas olhava para o chão, como se carregasse um peso no coração, incomodava Miguel. Então, numa tarde chuvosa, enquanto o sol se escondia, a verdade surgiu em um sussurro. Eu não consigo voltar para casa, Miguel. Ela não para de gritar. O mundo de Miguel desabou em um instante. O garoto estava fugindo de um lar violento e, ao mesmo tempo, se tornara o responsável por cuidar da mãe doente. Doença e violência. Um casamento cruel que... O que fazer? Ele olhava para aquele menino e sentia o coração apertar. Como protegê-lo? Ao mesmo tempo que desejava abrir os braços e oferecer abrigo, temia as consequências. E se sua fama e fortuna ficassem em risco? A amizade dele se tornava uma bolha, mas o ar estava rarefeito. Rafael, seu sócio, observava tudo com desconfiança. Ele tinha interesses próprios e um histórico que entrelaçava de maneira estranha com a vida de Lucas. O desconforto estava no ar. Miguel sentia que cada risada e cada cortada não eram apenas expressões de alegria. Elas escondiam um abismo de dor. Uma noite, Lucas desapareceu. O pânico tomou conta de Miguel. A barbearia, antes calorosa e cheia de risadas, se tornou um lugar sombrio. O que havia acontecido com o menino? As paredes pareciam sussurrar segredos obscuros. E Miguel sentiu que o peso do passado batia à sua porta. Ele tinha que agir. Mas como? As distrações da fama agora pareciam tão insignificantes. Ele precisava encontrar Lucas, custasse o que custasse. O desejo de protegê-lo era mais forte que qualquer coisa que já sentira. Ao percorrer as ruas da cidade, tudo parecia mudar ao seu redor. Dezembro chegava, mas o frio na alma de Miguel era um prenúncio do que ainda estava por vir. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Miguel corria pelas ruas molhadas, o coração batia freneticamente. A cidade parecia mais escura, como se os próprios prédios estivessem participando de seu desespero. Ele gritou o nome de Lucas, mas a única resposta era o eco de sua própria voz e a chuva caindo sem piedade. Cada passo era uma maratona de ansiedade, lembranças do garoto estampadas na mente. Na esquina da barbearia, uma luz fraca piscou. Miguel se aproximou e viu um grupo de jovens reunidos. Eles estavam sussurrando, suas expressões misturadas entre a curiosidade e a preocupação. "Onde está o Lucas?" perguntou Miguel, quase implorando. Um dos meninos, conhecido por ser um dos amigos de escola do garoto, hesitou. Ele parecia temer a resposta. Ele estava com um cara no beco, atrás da escola. Ele não queria ir, mas, apenas um instante depois, Miguel já estava de volta às ruas, seu peito apertado. O beco, o mesmo lugar que sempre imaginou como seguro, transformado em um labirinto de escuridão. Ao entrar, o cheiro de sujeira e fumaça lhe invadiu as narinas. O coração parou quando percebeu a cena à sua frente. Lucas estava lá, mas não sozinho. Um grupo de homens, ombros largos e olhares ameaçadores, cercava o garoto. Miguel sentiu um nó na garganta. Não era apenas uma conversa, era uma pressão. O mais alto, um homem com tatuagens cobrindo os braços, parecia estar gritante, apontando para Lucas. "Você tem que devolver aquilo, garoto." Miguel, sem pensar, se lançou para frente. "Pare! O que está acontecendo aqui?" exclamou com a voz embargada. Todos os olhares se voltaram para ele, a tensão carregada no ar como uma tempestade prestes a desabar. Lucas se virou, os olhos cheios de medo, e num sussurro quase inaudível, disse: "Eu não fiz nada, Miguel. Eu só..." A verdade explodiu. O homem tatuado puxou algo de seu bolso. Um pequeno saco com substâncias. A cidade, a barbearia, a amizade que Miguel construiu. Tudo desmoronou em um instante. "Ele roubou de mim, não foi? Você tem que pagar isso agora, garoto." A voz dele era como um rugido. Mas Miguel só conseguiu ver o desespero no rosto de Lucas. Não. Isso não pode ser." O coração de Miguel disparou. Ele havia sido um farol de esperança para Lucas, mas agora tudo parecia desmoronar. O menino, frágil e tão querido, envolvido em algo tão escuro. Ele não acreditava. E Rafael, seu sócio, dando as costas. Ele sempre soubera de algo. Miguel sentiu o mundo desabar sob seus pés. Os jovens ao redor começaram a murmurar. Os dois eram amigos, não são? Será que ele sabia? A pressão aumentava, e o olhar do homem tatuado se voltava cada vez mais ameaçador. Você vai salvar o seu amigo ou vai ficar aí assistindo enquanto ele se afunda ainda mais? Miguel estava em um beco sem saída, sua mente girando em busca de uma solução. Ele buscava um motivo, uma justificativa, uma resposta em meio ao caos. Como havia se deixado levar? A amizade em que acreditava agora parecia uma armadilha. Havia mais segredos do que imaginava. Eu vou tirar você daqui, Lucas, declarou Miguel, sentindo a voz falhar. Mas o olhar do garoto se apagou. Ele finalmente soube. Miguel, eu... As palavras morreram em sua boca quando o homem abruptamente o empurrou. Estava na hora do confronto, e Miguel não sabia o que esperar. Ele tinha que decidir, lutar ou correr, o que realmente significava a amizade deles.
Tudo o que ele acreditava estava prestes a ser desvendado. E a única coisa que Miguel sentiu foram os fios de sua vida se entrelaçando em um destino que poderia ser fatal. A pergunta ecoava: até onde ele iria para salvar Lucas? Miguel sentiu seu coração disparar. A cena à sua frente pareciam fragmentos de um pesadelo. Lucas estava ali, preso em uma situação que ele nunca imaginara. Mas antes que pudesse fazer algo, o homem tatuado se aproximou ainda mais. Você vai levar esse garoto ou vou fazer dele um exemplo? Sua voz era fria, como aço. Miguel estava paralisado, sem saber como reagir. A tensão no ar era palpável. Ele não só tinha que salvar Lucas, mas também a si mesmo. Respira, Miguel, pensou. Então, ele olhou nos olhos de Lucas, que agora estavam cheios de lágrimas, e lembrou-se do quanto aquele garoto significava. Mas algo estava prestes a mudar a dinâmica da cena. Um barulho distante cortou a escuridão. Sirenes. Miguel percebeu que a polícia estava se aproximando. O homem tatuado, de repente, soltou risos nervosos. Você trouxe a polícia, seu idiota? Gritou para Lucas, que também estava em pânico. O grupo começou a se dispersar e a figura do homem tatuado desviou, mas não sem antes olhar para Miguel com um sorriso ameaçador. Foi então que Miguel viu uma sombra passando na esquina do beco. Era Rafael, o sócio, que até então parecia distante e indiferente. Agora estava ali, observando tudo. O choque percorreu o corpo de Miguel. O que ele estava fazendo ali? Rafael parecia hesitante, como se estivesse em conflito sobre o que fazer. Miguel encarou, e no fundo de seus olhos viu algo que o fez pensar que havia mais no sócio do que ele supunha. Rafael. Ajude-me! Gritou Miguel, desesperado. Mas, para sua surpresa, Rafael apenas balançou a cabeça. Desculpe, Miguel. Não posso fazer nada, murmura. As palavras soaram como uma traição. O amigo sempre esteve ao seu lado, mas agora tudo parecia desmoronar. E em meio a essa traição, uma nova verdade se revelou. Antes que Miguel pudesse entender, tudo estourou. Com um movimento rápido, o homem tatuado puxou Lucas e o arrastou para o escuro. Se você não me seguir, será o último corte de cabelo que você vai fazer, seu pedaço de lixo, gritou. O desespero tomou conta de Miguel. Ele não tinha escolha. Com o coração na mão, correu em direção à escuridão. E naquele instante, Rafael fez uma revelação devastadora. Ele é meu irmão, Miguel. E não posso deixá-lo aqui. Ele entrou em algo que não consegue sair só. As palavras soaram como um trovão na cabeça de Miguel. Seu irmão? Miguel repetiu, em choque. Ele nunca imaginara que Rafael carregasse um segredo tão profundo. O que mais ele não sabia? A mente de Miguel girava. Lucas desapareceu na escuridão, e Miguel teve que decidir: seguir o seu amigo ou confrontar Rafael sobre o que realmente estava acontecendo. Entre a necessidade de salvar Lucas e sua incredulidade diante da traição, o tempo estava se esgotando. Ruídos vindos da esquina aumentavam a sensação de urgência. Miguel olhou para Rafael, confuso e aflito. O que você fez? Você é parte disso? A traição se transformava em um nevoeiro denso, e Miguel sentiu que a amizade de anos estava se rompendo em frações de segundo. Lucas precisava de ajuda, e talvez Rafael, com seu passado desconhecido, pudesse ser a chave. Mas até onde Miguel estava disposto a ir? Enquanto a sirene se aproximava, as dúvidas começaram a tomar conta. O que mais Rafael escondia? O que Lucas realmente havia feito? O beco escuro começava a se transformar em um labirinto de segredos e mentiras. E a única certeza de Miguel
era que o jogo estava longe de acabar. Miguel estava paralisado. As palavras de Rafael ecoavam, mas não era só isso que o atingia. O mundo parecia girar, a realidade se fragmentar ao seu redor. Seu irmão? Ele mal conseguia articular, e a multidão já agia como se estivesse em uma tempestade. A sirene se aproximava, e o homem tatuado estava prestes a levar Lucas. O coração de Miguel batia freneticamente, um tambor desconcertante que anunciava a urgência da situação. Ele virou-se para Rafael, olhos arregalados em busca de explicações. Como assim, seu irmão? Eu posso ajudá-lo. Ele não é uma má pessoa, Miguel. O que você vê é só uma parte da história. Rafael tentava explicar, mas suas palavras eram apenas ruídos em meio ao caos. O grupo ao redor começou a murmurar. A tensão palpável. O homem alto e ameaçador insistia ainda em manter Lucas firme pelo braço, enquanto o garoto tremia. Então, um grito cortou a atmosfera. Rafael, cuidado! Um dos jovens que acompanhava Lucas virou-se apavorado, apontando para trás. Miguel mal teve tempo de reagir. Sem nenhum aviso, outro grupo de homens apareceu, surgindo da escuridão ainda mais ameaçadores que os primeiros. Não conseguem ver que ele está em perigo? Ele é meu irmão! Rafael gritou, e nesse instante, algo mudou. O homem tatuado hesitou, seus olhos atravessando o espaço entre Rafael e Lucas. Um momento de dúvida, e isso fez as coisas ficarem ainda mais complicadas. Seu irmão, isso não importa. Ele deve nos pagar. A raiva no ar se transformava em confusão. Miguel olhou para Lucas e viu desespero em seu rosto. O garoto não conseguia entender nada, e a urgência crescia. Ele tinha que agir. Com um movimento rápido, Miguel se colocou na frente de Lucas. Saiam do caminho. Sua voz tremia, mas ele sabia que precisava ser firme. Deixem o garoto em paz. Ele não fez nada. O homem tatuado sorriu malignamente. E você vai me impedir como, exatamente? As palavras eram venenosas, e Miguel sentiu o suor frio escorrendo pela nuca. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, Rafael avançou. Parem, por favor. Ele não sabe de nada. O clima esquentou ainda mais. Os dois grupos estavam prontos para um confronto. E Miguel percebeu que a linha entre amizade e traição estava se esvaindo como areia entre os dedos. Ele começou a notar as tatuagens no homem. Aquelas mesmas que cobriam o braço de Rafael. Você é parte disso? A descoberta foi como um soco no estômago, a verdade começando a descortinar-se. Não é assim que você pensa, Miguel. Eu não escolhi isso. Rafael retrucou, um lampejo de dor em seu olhar. Mas Miguel não estava certo se ainda podia acreditar nele. Então, luzes de patrulha começaram a iluminar a entrada do beco. As sirenes ressoavam. O homem tatuado, percebendo o que estava prestes a acontecer, apertou o braço de Lucas com mais força. Se você quiser que ele viva, me siga. O frio na barriga de Miguel foi insuportável. A cena diante dele era uma tempestade, e as gotas da realidade começavam a molhar toda a sua vida. E quando a tensão estava no seu ápice, um grito vindo de trás fez todos pararem. Lucas! A voz era familiar e cheia de terror. E assim do nada, surgiu uma mulher com olhos desvairados, uma figura que Miguel nunca esperaria ver ali. Era a mãe de Lucas, a mulher que deveria estar doente, seguindo a sombra do passado que agora retornava. O que você fez, Lucas? Por que está aqui? A verdade sobre as mentiras e os segredos engoliu Pudo. Miguel sentiu que o chão se abria sob seus pés.
Rafael e o homem tatuado trocaram olhares. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? A tensão se intensificou, e no meio disso tudo, Miguel percebeu que o confronto manifestava-se em várias camadas de traição, ilusão e medo. A mãe de Lucas não estava apenas em um lugar desconhecido. Ela puxava a corda que ligava todos os envolvidos de maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Agora, tudo o que conhecia estava em dúvida. Até onde a amizade de todos se estenderia? E qual seria o verdadeiro custo de salvar Lucas? As sirenes continuavam a aumentar, e as perguntas ecoavam. O que aconteceria agora? Miguel estava paralisado. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Mas a situação na frente dele era tão intensa que quase parecia um filme de terror. A mãe de Lucas, ali, diante dele, com olhos cheios de pânico. O tempo parecia desmoronar, e tudo o que conhecia estava prestes a mudar. O homem tatuado puxou Lucas com força. O garoto estava visivelmente assustado, e a tensão no ar era quase insuportável. Lucas, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na escola. A mãe dele gritou, e todos os olhares se voltaram para a mulher, como se ela fosse uma intrusa nesse jogo violento. Miguel percebeu que ela estava mais pertinho do que imaginava. Mas o que era isso? As sirenes chegaram mais perto e a situação se tornou rapidamente uma bomba relógio. O homem tatuado estava à beira da explosão. Se você não sair da frente, será seu amigo quem vai sofrer. Miguel sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse fazer algo, a mãe de Lucas se virou, a expressão dela mudando de desespero para uma determinação feroz. Se você tocar nele, eu juro que... Mas antes que pudesse completar, o homem interrompeu. Eu não quero saber de você, mulher. O garoto precisa se decidir. Ele serve ou não? O que significava isso? Miguel olhou para Lucas, que estava paralisado, o olhar perdido. Então, um momento de clareza cortou o ar. Rafael deu um passo à frente, a expressão carregada de algo que Miguel não entendeu. Você não pode levá-lo. Ele não é como você imagina. E nesse momento, algo mudou na expressão de Rafael. O que você sabe que eu não sei? Miguel perguntou. Mas logo percebeu que era tarde demais. O destino de Lucas estava nas mãos de alguém, que até então parecia ser seu amigo. Rafael olhou para o chão, depois voltou a fitar o homem. Eu não posso deixar isso acontecer. O homem tatuado, confuso, olhou de Rafael para Lucas, e então, tão rápido quanto um raio, a verdade rompeu na cena. Rafael puxou um objeto do bolso, uma corrente prateada, e Miguel ficou chocado quando viu na ponta dos dedos de Rafael. Donto era um símbolo, conhecido por todos na cidade como parte de uma gangue. Você é parte disso tudo, não é? As peças começaram a se encaixar para Miguel. Rafael não era apenas um amigo, ele era um aliado daquela gangue. Você está brincando comigo, certo? Você me usou o tempo todo. A pergunta atravessou o ar, e os rostos se tornaram o palco de emoções intensas. Miguel sentiu o chão sumir sob seus pés. Você não entende. Eu pensei que poderia ajudar Lucas. Ele é um garoto bom. Rafael gritou, quase suplicando. Mas Miguel estava em um turbilhão de confusões. O homem tatuado sorriu. Então isso é um problema entre vocês dois agora. E como se o tempo tivesse parado, a mãe de Lucas, com um grito desesperado, avançou na direção deles. Não, não! Lucas, fique longe dele! Ela estava se jogando em uma situação de que nenhum deles realmente queria estar. Era um momento de caos. E justo quando Miguel achou que tudo estava acabando,
mais uma figura surgiu da escuridão. Era a avó de Lucas, que ninguém via há anos, com um olhar frio e determinado. Chega disso, eu não vou deixar que você faça mal ao meu neto. O impacto das palavras dela foi como um soco no estômago. O que estava acontecendo? As raízes se entrelaçaram em uma teia de segredos. Rafael, a mãe de Lucas, a avó, todos estavam envolvidos em um drama que Miguel nunca poderia imaginar. O homem tatuado olhou de um a outro e riu. Parece que temos uma família inteira nessa bagunça, não é? Miguel estava apavorado. Até onde vocês vão? Sua voz tremia e a multidão ao redor começava a murmurar. Os ruídos se tornaram mais altos e a tensão estava em seu auge. Uma família, uma gangue, segredos. E no meio disso tudo, Lucas chorava, angustiado, sem entender nada. O tradicional conceito de proteção estava completamente virado do avesso. Tudo o que Miguel pensou que sabia sobre essa amizade, sobre Rafael, sobre Lucas, se desfez como fumaça. Enquanto a sirene pairava no ar, a pergunta ficou: quem realmente estava cuidando de Lucas? Miguel estava paralisado. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, mas a situação na frente dele era tão intensa que quase parecia um filme de terror. A mãe de Lucas, ali, diante dele, com olhos cheios de pânico. O tempo parecia desmoronar e tudo o que conhecia estava prestes a mudar. O homem tatuado puxou Lucas com força. O garoto estava visivelmente assustado e a tensão no ar era quase insuportável. Lucas, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na escola? A mãe dele gritou, e todos os olhares se voltaram para a mulher, como se ela fosse uma intrusa nesse jogo violento. Miguel percebeu que ela estava mais pertinho do que imaginava. Mas o que era isso? As sirenes chegaram mais perto, e a situação se tornou rapidamente uma bomba relógio. O homem tatuado estava à beira da explosão. Se você não sair da frente, será seu amigo quem vai sofrer. Miguel sabia que precisava agir, mas antes que pudesse fazer algo, a mãe de Lucas se virou, a expressão dela mudando de desespero para uma determinação feroz. Se você tocar nele, eu juro que... Mas antes que pudesse completar, o homem interrompeu. Eu não quero saber de você, mulher. O garoto precisa se decidir. Ele serve ou não? O que significava isso? Miguel olhou para Lucas, que estava paralisado, o olhar perdido. E então, um momento de clareza cortou o ar. Rafael deu um passo à frente, a expressão carregada de algo que Miguel não entendeu. Você não pode levá-lo. Ele não é como você imagina. E nesse momento, algo mudou na expressão de Rafael. O que estava acontecendo? O homem tatuado hesitou, seus olhos se arregalando ao observar a mulher. Ele é um deles, ele disse, agora claramente agitado. Eu sempre soube o que você não me disse, Rafael. A tensão aumentou. O silêncio caiu como um peso sobre todos. Miguel sentiu sua garganta apertar, seu coração disparar. Do que vocês estão falando? O que está acontecendo? Ele olhou para Lucas, que demonstrava uma confusão crescente. E então a verdade surgiu, como um raio relampejante, transformando tudo. A mãe de Lucas olhou para Rafael com olhos febris. Você sabia. Viu tudo e não fez nada. Era para eu proteger, não para me envolver mais. Rafael gritou descontrolado. A raiva transformou-se em desespero. Ele se virou para Miguel. Eles estão atrás de nós, Miguel. Eles querem Lucas porque ele carrega a marca. Marca? O que significava? O homem tatuado, agora com um sorriso maligno, começou a rir. Você não sabe mesmo. O garoto é mais importante do que você imagina. Ele tem um talento especial. E agora você está tão envolvido que não pode escapar. O que estava acontecendo? Miguel ficou paralisado. O que Lucas tinha que os tornava tão valiosos?
Antes que pudesse processar tudo, a sirene da polícia se aproximou ainda mais. O homem tatuado soltou Lucas, que cambaleou para trás, gritando de medo. Mãe! Mãe! O pânico tomou conta. A mãe de Lucas se lançou contra o homem, mas ele rapidamente se afastou, rindo. O tempo acabou. Se vocês não se decidirem, isso vai acabar mal. E com um movimento ágil, virou-se e fugiu pela escuridão do beco. Miguel e Rafael ficaram ali paralisados, enquanto a mãe de Lucas tentava segurar o garoto em um abraço apertado. Tá tudo bem. Tenho você, meu filho. As lágrimas escorriam pelo rosto dela e o ar estava cheio de confusão e medo. As sirenes estavam anonimamente mais próximas, e as figuras da polícia começaram a aparecer à distância. O que era essa marca? Por que Lucas tinha tanto valor? Miguel olhou para Rafael, esperando uma resposta que nunca viria. Estamos em perigo, Miguel. Temos que sair daqui. O que Rafael sabia que ele não sabia? Enquanto as luzes piscavam e os gritos eram cada vez mais altos, Miguel percebeu que uma nova batalha estava prestes a começar. E no meio daquela tempestade de segredos, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para proteger Lucas, agora que tudo o que pensava saber tinha se dispersado como fumaça? Miguel estava paralisado. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, mas a situação na frente dele era tão intensa que parecia um filme de terror. A mãe de Lucas, ali, diante dele com olhos cheios de pânico. O tempo parecia desmoronar, e tudo o que conhecia estava prestes a mudar. O homem tatuado puxou Lucas com força. O garoto estava visivelmente assustado, e a tensão no ar era quase insuportável. Lucas, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na escola? A mãe dele gritou, e todos os olhares se voltaram para a mulher, como se ela fosse uma intrusa nesse jogo violento. Miguel percebeu que ela estava mais perto do que imaginava. Mas o que era isso? As sirenes chegaram mais perto, e a situação se tornou rapidamente uma bomba relógio. O homem tatuado estava à beira da explosão. Se você não sair da frente, será seu amigo quem vai sofrer. Miguel sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse fazer algo, a mãe de Lucas se virou, a expressão dela mudando de desespero para uma determinação feroz. Se você tocar nele, eu juro que... Mas antes que pudesse completar, o homem interrompeu. Eu não quero saber de você, mulher. O garoto precisa se decidir. Ele serve ou não? O que significava isso? Miguel olhou para Lucas, que estava paralisado, o olhar perdido. E então, um momento de clareza cortou o ar. Ovael deu um passo à frente, a expressão carregada de algo que Miguel não entendeu. Você não pode levá-lo. Ele não é como você imagina. E, nesse momento, algo mudou na expressão de Rafael. O que estava acontecendo? O homem tatuado hesitou, seus olhos se arregalando ao observar a mulher. Ele é um deles, ele disse, agora claramente agitado. Eu sempre soube. O que você não me disse, Rafael? A tensão aumentou. O silêncio caiu como um peso sobre todos. Miguel sentiu sua garganta apertar, seu coração disparar. Do que vocês estão falando? O que está acontecendo? Ele olhou para Lucas, que demonstrava uma confusão crescente. E então a verdade surgiu, como um raio relampejante, transformando tudo. A mãe de Lucas olhou para Rafael com olhos febris. Você sabia, viu tudo e não fez nada. Era para eu proteger, não para me envolver mais. Rafael gritou, descontrolado. A raiva transformou-se em desespero. Ele se virou para Miguel. Eles estão atrás de nós, Miguel. Eles querem Lucas porque ele carrega a marca. Marca? O que isso significava? O homem tatuado, agora com um sorriso maligno, começou a rir. Você não sabe mesmo.
O garoto é mais importante do que você imagina. Ele tem um talento especial. E agora você está tão envolvido que não pode escapar. Miguel ficou paralisado. O que Lucas tinha que os tornava tão valiosos? Antes que pudesse processar tudo, a sirene da polícia se aproximou ainda mais. O homem tatuado soltou Lucas, que cambaleou para trás, gritando de medo. Mãe! Mãe! O pânico tomou conta. A mãe de Lucas se lançou contra o homem, mas ele rapidamente se afastou, rindo. O tempo acabou. Se vocês não se decidirem, isso vai acabar mal. E com um movimento ágil, virou-se e fugiu pela escuridão do beco. Miguel e Rafael ficaram ali, paralisados, enquanto a mãe de Lucas tentava segurar o garoto em um abraço apertado. Está tudo bem. Tenho você, meu filho. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e o ar estava cheio de confusão e medo. As sirenes estavam anonimamente mais próximas, e as figuras da polícia começaram a aparecer à distância. O que era essa marca? Por que Lucas tinha tanto valor? Miguel olhou para Rafael, esperando uma resposta que nunca viria. Estamos em perigo, Miguel. Temos que sair daqui. Então, com um estalo quase ensurdecedor, a porta do beco se abriu, revelando uma figura encapuzada. Ninguém viu o que estava por vir. A pessoa avançou, e a tensão virou um grito de choque coletivo. Lucas, a figura disse. Era uma mulher, com um olhar intenso, que lembrava a mãe do garoto. Eu sou sua irmã, e essa não é a primeira vez que tentam te pegar. O ar congelou. Miguel ficou sem palavras. Rafael ficou em estado de choque. A mãe de Lucas levou a mão à boca, enquanto Lucas olhava para a mulher, perplexo. Segredos se espalharam como pólvora. As perguntas se acumularam, como se tudo o que sabiam até então fosse uma mentira. Me sigam! Não tenho tempo para explicar agora. A mulher não esperou por respostas e se virou, correndo. Miguel não sabia o que fazer. Ele olhou para Lucas, que estava com olhos arregalados. Você a conhece, Lucas? O garoto apenas balançou a cabeça, paralisado. E enquanto a sirene aumentava, dois mundos colidiam em um só. A marca, a irmã, tudo se desmontando, revelando uma nova verdade, sombrio e cheia de mistérios. O que mais eles não sabiam? E onde essa nova reviravolta os levaria? Miguel sentiu o frio na barriga. O futuro parecia incerto, e a única certeza era que a vida de Lucas nunca mais seria a mesma. Miguel estava paralisado. A mulher à sua frente, a suposta irmã de Lucas, tinha um olhar intenso que fazia seu coração acelerar. Ele tentou entender o que estava acontecendo, mas a confusão imperava. Rafael parecia tão chocado quanto ele. E a mãe de Lucas segurava o garoto, como se estivesse tentando proteger seu mundo desmoronando. Você não pode sair aqui. Eles vão vir atrás de você. A mulher disse, puxando Lucas para mais perto dela. Temos que ir agora. Miguel tentou processar tudo. As sirenes estavam quase sobre eles e o beco se tornava um cenário de desespero. Ele olhou para Rafael, esperando uma explicação. Rafael, o que está acontecendo? O que é essa marca de que vocês falam? Perguntou, sua voz tremendo de medo. Rafael olhou para o chão, a expressão marcada pela vergonha. Eu não consegui. Estava tentando proteger você, Miguel, mas agora está fora do controle. E como se o universo estivesse prestes a quebrar, um som ecoou abruptamente. De repente, uma explosão rasgou o silêncio do beco. Miguel virou-se e a cena se transformou em caos. Vidros se quebraram e fumaça começou a encher o ar. Ele olhou para Lucas, que estava em choque, seus olhos arregalados.
O homem tatuado havia retornado, agora respaldado por outros, todos com expressões de fúria. Eu avisei você, gritou, sua voz cortando o ar como uma navalha. O grupo estava certo de que conseguiria o que queria, e a presença do homem tatuado era a certeza de que a ameaça crescia. Mantenha-se perto de mim, Lucas, Miguel gritou, e a mãe de Lucas puxou o garoto junto a ela, os três reagindo instintivamente. Mas antes que pudessem se mover, a mulher da qual Lucas havia se aproximado fez um gesto desesperado. Vamos, sigam-me. Os gritos misturavam-se com as sirenes, e o ar estava denso de fumaça e tensão. Ela puxou Lucas e começou a correr. Miguel não hesitou e seguiu atrás, com Rafael nas suas costas. O grupo não podia parar, as sombras o seguiam. Ele sentia que cada batida do seu coração era um lembrete do quanto a vida dele estava prestes a mudar radicalmente. Viraram na esquina e uma nova explosão fez a parede ao lado deles estourar em uma chuva de tijolos e estilhaços. Miguel mal teve tempo de se esquivar, mas conseguiu agarrar Lucas, puxando-o para o lado a tempo. A mãe do garoto gritou, mas já não podiam olhar para trás. O pânico dominava e o cheiro de fumaça, misturado com o suor, enchia suas narinas. Estamos quase lá, gritou a mulher, mas Miguel mal podia ouvi-la. A adrenalina o impulsionava, e tudo o que importava era escapar daquela armadilha. E então, algo aconteceu. Quando chegaram ao fim da rua, uma figura conhecida apareceu na sua frente. Era o pai de Lucas. Miguel nunca o conhecera pessoalmente, mas as histórias contadas por Lucas eram vívidas. O homem, rígido e imponente, olhou para eles com um ar decidido. O que estão fazendo aqui? Voltem agora. Sure, ordenou. O choque se espalhou pelo grupo. Lucas paralisou. Os olhos do menino se encheram de lágrimas e a confusão tomou conta. Pai, o que está acontecendo? Perguntou, a voz embargada. Mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele fixou o olhar em Miguel e Rafael. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. A marca não é uma bênção, é uma maldição. E se não os levarem agora, todos vocês vão pagar o preço. A intensidade da revelação fez Miguel respirar fundo. Ele não sabia que o pai de Lucas estava tão envolvido. E, pelo jeito, a marca que todos mencionavam não era um presente. Era um fardo. Vocês têm que escolher agora. Se ficarem, estão condenados. O pânico passou por seus olhos. Em um instante, tudo ficou claro. Miguel entendeu que a verdadeira batalha se desenrolava na frente deles. As lealdades que bancadas pareciam não ter mais valor. O grupo hesitou, o medo se mesclando com a necessidade de proteger. Miguel olhou para Rafael, que também estava em estado de choque. O que devemos fazer? Sussurrou, assustado. Mas Rafael não respondeu. Ele parecia tão perdido quanto Lucas. O peso das decisões e a urgência do momento deixavam todos em um impasse. E ali, na interseção de suas vidas, Miguel percebeu que as escolhas que tomassem mudariam tudo. E no final restou uma única dúvida: até onde cada um deles estaria disposto a ir para proteger os que amavam. Miguel estava paralisado. A mulher à sua frente, a suposta irmã de Lucas, tinha um olhar intenso que fazia seu coração acelerar. Ele tentou entender o que estava acontecendo, mas a confusão imperava. Rafael parecia tão chocado quanto ele, e a mãe de Lucas segurava o garoto, como se estivesse tentando proteger seu mundo desmoronando. Você não pode sair aqui,
Eles vão vir atrás de você. A mulher disse, puxando Lucas para mais perto dela. Temos que ir agora. Miguel tentou processar tudo. As sirenes estavam quase sobre eles, e o beco se tornava um cenário de desespero. Ele olhou para Rafael, esperando uma explicação. Rafael, o que está acontecendo? O que é essa marca de que vocês falam? Perguntou, sua voz tremendo de medo. Rafael olhou para o chão, a expressão marcada pela vergonha. Eu não consegui. Estava tentando proteger você, Miguel. Mas agora está fora do controle. E como se o universo estivesse prestes a quebrar, um som ecoou abruptamente. De repente, uma explosão rasgou o silêncio do beco. Miguel virou-se, e a cena se transformou em caos. Vidros se quebraram e fumaça começou a encher o ar. Ele olhou para Lucas, que estava em choque, seus olhos arregalados. O homem tatuado havia retornado, agora respaldado por outros, todos com expressões de fúria. Eu avisei você, gritou, sua voz cortando o ar como uma navalha. O grupo estava certo de que conseguiria o que queria, e a presença do homem tatuado era a certeza de que a ameaça crescia. Mantenha-se perto de mim, Lucas. Miguel gritou, e a mãe de Lucas puxou o garoto junto a ela, os três reagindo instintivamente. Mas antes que pudessem se mover, a mulher da qual Lucas havia se aproximado fez um gesto desesperado. Vamos, sigam-me! Os gritos misturavam-se com as sirenes, e o ar estava denso de fumaça e tensão. Ela puxou Lucas e começou a correr. Miguel não hesitou e seguiu atrás, com Rafael nas suas costas. O grupo não podia parar, as sombras o seguiam. Ele sentia que cada batida do seu coração era um lembrete do quanto a vida dele estava prestes a mudar radicalmente. Viraram na esquina, e uma nova explosão fez a parede ao lado deles estourar em uma chuva de tijolos e estilhaços. Miguel mal teve tempo de se esquivar, mas conseguiu agarrar Lucas, puxando-o para o lado a tempo. A mãe do garoto gritou, mas já não podiam olhar para trás. O pânico dominava e o cheiro de fumaça, misturado com suor, enchia suas narinas. Estamos quase lá, gritou a mulher, mas Miguel mal podia ouvi-la. A adrenalina o impulsionava, e tudo o que importava era escapar daquela armadilha. E então, algo aconteceu. Quando chegaram ao fim da rua, uma figura conhecida apareceu na sua frente. Era o pai de Lucas. Miguel nunca o conhecera pessoalmente, mas as histórias contadas por Lucas eram vívidas. O homem, rígido e imponente, olhou para eles com um ar decidido. O que estão fazendo aqui? Voltem agora, ordenou. O choque se espalhou pelo grupo. Lucas paralisou, os olhos do menino se encheram de lágrimas, e a confusão tomou conta. Pai, o que está acontecendo? Perguntou, a voz embargada. Mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele fixou o olhar em Miguel e Rafael. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. A marca não é uma bênção, é uma maldição. E se não os levarem agora, todos vocês vão pagar o preço. A intensidade da revelação fez Miguel respirar fundo. Ele não sabia que o pai de Lucas estava tão envolvido. E pelo jeito, a marca que todos mencionavam não era um presente, era um fardo. Vocês têm que escolher agora. Se ficarem, estão condenados. O pânico passou por seus olhos. E em um instante, tudo ficou claro. Miguel entendeu que a verdadeira batalha se desenrolava na frente deles. As lealdades que bancadas pareciam não ter mais valor. O grupo hesitou, o medo se mesclando com a necessidade de proteger. Miguel olhou para Rafael, que também estava em estado de choque. O que devemos fazer? Sussurrou, assustado. Mas Rafael não respondeu. Ele parecia tão perdido quanto Lucas. O peso das decisões e a urgência do momento
deixavam todos em um impasse. E ali, na interseção de suas vidas, Miguel percebeu que as escolhas que tomassem mudariam tudo. Então, de repente, um novo personagem surgiu da penumbra. Uma mulher misteriosa, com uma aura sombria. Ela tinha cabelos longos e uma expressão que revelava tanto dor quanto poder. Espera, não fazem ideia do que estão fazendo. Lucas, você não pode ir com eles, ela gritou, seus olhos intensos fixando-se no garoto. Lucas, entre a mãe e o pai, olhou para a mulher. Quem é você? Sua voz tremia, e a incerteza crescia. A mulher sorriu de maneira triste, revelando um sorriso que continha um fardo pesado. Eu sou a sua verdadeira mãe, Lucas. Estão escondendo isso de você. A marca é o que me liga a você. E eles não vão parar até te terem novamente. Miguel sentiu um frio na barriga. Ele mal podia acreditar. O olhar de Lucas mudava, passando do choque à confusão profunda. Havia uma reviravolta a cada segundo, e os segredos se acumulavam como uma tempestade prestes a estourar. A mãe de Lucas deu um passo para trás, olhando para a mulher com indignação e dor. Não, isso não pode ser verdade, exclamou a mãe, em desespero, enquanto as sirenes finalmente se tornavam um rugido ensurdecedor. Vocês precisam decidir. A verdade pode libertar Lucas, mas também pode destruir tudo, a mulher disse, sua voz firme, mas com um toque de tristeza. Miguel ficou ali, entre a identificação e o horror, enquanto a realidade se desmanchava ao redor deles. O que mais estava escondido? A pergunta ecoava, e diante de todos, um futuro incerto se desenrolava, onde cada escolha poderia mudá-los para sempre. Com a fumaça espessa envolvendo-os, o choque pairava no ar. Lucas, entre a mãe e a mulher que dizia ser sua irmã, olhava para cada um, confuso e com medo. Mãe, quem é ela? É verdade o que diz? As lágrimas escorriam por seu rosto, cada uma carregando o peso de segredos que estavam prestes a explodir. A mãe de Lucas se debatia. Não, Lucas, ela não pode ser quem diz ser. Não confie nela. A voz dela tremia, e Miguel sentiu o coração apertar ao ver a dor e o desespero no rosto da mulher. Mas a irmã de Lucas não recuou. Vocês precisam entender. A marca que ele carrega os coloca em perigo. Eles não vão parar até que o tenham de volta. A urgência no tom dela era real. O homem tatuado e seu grupo de capangas se aproximavam, famintos por poder e controle. A multidão na rua começou a murmurar, olhares perplexos, trocados entre os curiosos. Ponto espaço. Miguel percebeu que o relógio corria contra eles. As sirenes se tornavam mais intensas, uma sinfonia de caos. Precisamos decidir, e rápido! A voz de Rafael ecoava entre os gritos e a fumaça. Ele olhou para todos, como se buscando uma maneira de conectar as peças que estavam se desmoronando à sua frente. Lucas, escolha! Miguel disse, com a voz firme. Você precisa decidir com quem ficar. Nós estamos aqui para te proteger, mas não podemos fazer isso sozinhos. Ele jamais imaginou que teria que fazer uma escolha tão difícil para o garoto. Os olhos de Lucas brilhavam, um turbilhão de emoções. Ele olhou para a mãe, depois para a mulher misteriosa, e finalmente para Miguel e Rafael. Eu não sei o que fazer. Sua voz era um sussurro trêmulo, carregando o peso do mundo. Confia em mim, Lucas. Eu sempre estarei aqui. A mãe disse, desesperada. Mas a irmã de Lucas fez um gesto. Eles nunca deixaram você ir. Precisamos sair. Agora.
Com uma explosão ensurdecedora, a possibilidade de fuga desapareceu por um instante. O homem tatuado e seu grupo se aproximaram, ferozes e determinados. As sombras pareciam maiores, como se fossem presas prontas para atacar. Miguel olhou para Rafael. Agora ou nunca. Foi tudo o que precisaram dizer. A adrenalina tomou conta, e as 4 figuras ali se uniram. Um último sopro de esperança. Naquele momento, tudo se resumia a um instinto primitivo de sobrevivência. Vão agora! Enquanto a multidão se dispersava, eles correram. Cada passo ressoava como um batimento cardíaco, o futuro incerto diante deles. O caos lá fora parecia distante, mas o perigo estava sempre a um passo. Finalmente, eles chegaram a um lugar seguro, um pequeno galpão abandonado na beira da cidade. O silêncio era perigoso, mas ao mesmo tempo, um alívio. Miguel respirou fundo, tentando recuperar o fôlego e a coragem. Sinto muito, Lucas. Você merece saber a verdade. Miguel começou, mas a voz de Lucas interrompeu. Por quê? O que está acontecendo com a minha vida? O olhar de desespero enchia os olhos do garoto. Miguel olhou nos olhos de Lucas, sentindo a dor ali. Não sei todos os detalhes, mas sei que você é importante. Não apenas para nós, mas para muitas pessoas. Ele queria confortá-lo, mas as palavras pareciam ineficazes. E enquanto a verdade era revelada, as portas do galpão se abriram bruscamente. Um rosto familiar apareceu. Era o pai de Lucas, desesperado e preocupado. Você tá bem, meu filho? O que houve? O tom cheio de amor e preocupação ressoou. Miguel testemunhou o encontro, a mistura de sentimentos, o perdão pendendo na balança. Mas a irmã de Lucas tomou a frente, seu olhar decidindo o destino de todos. Temos que ir ou eles vão pegar você. Com um olhar firme, Lucas finalmente subiu na decisão, sentindo suporte ao seu redor. Ao saírem do galpão, a cidade ainda estava em pânico, mas as esperanças renasciam. A ligação entre todos ali era palpável, e Miguel sentiu que, apesar do caos, estavam juntos naquela batalha. Enquanto se afastavam, com Lucas olhando para trás, Miguel percebeu. O caminho à frente era incerto, mas ele estava determinado a lutar. A vida tinha sua própria maneira de entrelaçar destinos, e eles estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Mas uma última pergunta ficou no ar, uma incerteza pairando. Até onde cada um estaria disposto a ir? Com esses pensamentos em mente, Miguel sentiu que o fim era, na verdade, um novo começo. Agora, se você amou essa jornada e quer saber o que acontece a seguir, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar isso.